Boa tarde, pessoal. Meu nome é Harley Engels, sou da HT Motorismo e hoje eu quero falar para vocês sobre 3 roteiros específicos. São viagens que deixam o óbvio para trás. Então a gente vai falar um pouco sobre Croácia, maravilhosa, África do Sul, assim, emocionante, e Marrocos, que é um desafio, maravilhosa também. O primeiro roteiro que eu vou falar com vocês chama-se Croácia. Para muita gente é novidade, muita gente que está ligada no turismo internacional já vem acompanhando, que está em alta. Croácia é um país que em 2012, se não me falha a memória, entrou na comunidade europeia. E quando aconteceu isso, ela explodiu. Explodiu no bom sentido, né? Assim, pro turismo. Ela vem de uma situação recente, que acho que em torno de 30 anos atrás, que participou da guerra era Bósnia, Croácia, aquela loucura toda. Então, muito sofrimento, muita tristeza, muita destruição, mas estava se recuperando, e daí quando entrou em 2012, ela aflorou para o mundo. E todo mundo está falando de Croácia. A gente visitou a Croácia faz uns 3 anos, eu fui fazer a verificação, como eu faço em todos os nossos tours. Todo tour novo que a gente lança, depois de muito estudo sobre a localização, o que a gente já vai oferecer, eu vou fazer a verificação desse local para ver se tudo aquilo que está sendo apresentado na mídia, na internet, está lá mesmo e é daquele jeito que a gente espera encontrar. Então a gente faz a verificação e adequa da maneira que for necessária. Croácia, pessoal. A história é linda. Só para resumir, por exemplo, tem na Croácia uma cidade que eles chamam, é conhecida como a Pérola do Adriático. Então, onde está a Croácia? Só para dar exemplo para vocês. Olhando o mapa da Europa, onde está a Itália, que todo mundo conhece, a bota. Imagina, no calcanhar da bota é o mar Mediterrâneo, na panturrilha da bota é o mar Adriático. Do outro lado você tem a Croácia. E daí tem essa cidade chamada Dubrovnik, considerada a pérola do Adriático, é maravilhosa. E ela tem a Old City, que eles chamam, né, que é a cidade velha. Muralhas de 700 anos, a história é incrível, pessoal, incrível. Várias cenas, para quem assistiu, e eu sou fã do seriado Game of Thrones, vocês vão ficar encantados com aquilo. Um exemplinho. Eu nunca lembro o nome daquela. Era uma rainha louca, não sei, era uma mulher muito perversa lá no Game of Thrones. E daí descobrem as falcatruas que ela faz, e daí castigam ela, e ela tem que descer nua e aquela escadaria onde ela desce. Hoje a gente toma um lanche lá embaixo, num botequinho que tem no pé da escada, e fica olhando aquilo lá. É muito legal, você se vê dentro de um cenário de um filme. E isso é um local, e tem N outros. Uma outra cidade que é impressionante chama-se Split. E em Split tem um palácio, chamado Palácio Diocleciano. Dioclésio foi um general do exército romano. Estamos falando de 1800 anos atrás. E ele se aposenta. Quando ele se aposenta, ele vai ele sai de Roma, atravessa o mar Adriático e vai para essa pequena vila. E lá ele monta o palácio dele, gigante. Ele construiu isso em 1700. E partes desse palácio estão lá ainda. Você entra em umas salas enormes de 1700 anos atrás. Game of Thrones também teve, não só Game of Thrones, outros grandes filmes também usaram como cenário. Assim, você se perde naquela coisa de tempo e espaço. É muito legal essa experiência. Visitamos um lugar chamado Plitvice Lakes. É o parque natural mais visitado na Croácia. São vários lagos, e alguns de vocês já devem ter visto, são uns trechinhos que tem uma cachoeirinha, daí forma um laguinho, mais uma cachoeirinha, e tem várias passarelas no meio. A gente vai visitar aquilo também. Ou seja, e um negócio que é único no mundo. Tem uma pequena cidade chamada Zadar, ou Zadar. A gente tem um pernoite lá, na realidade 2 pernoites agora em 2026, e lá existe o único órgão do mar do mundo. Então tem a Bahia, é uma cidade, lógico, que é litorânea, né? E os caras construíram tipo um local que se fica admirando o pôr do sol e tudo mais, e daí tem alguns degraus que chegam na água.
E por debaixo disso eles colocaram inúmeros, tipo órgão de igreja, aqueles órgãos antigos, vários tamanhos, várias espessuras, várias profundidades. Quando a onda vem, ela bate, ela forma um bolsão de ar ali embaixo daquela escada que você vai estar, e daí ele sai por esses canos tocando uma melodia o tempo inteiro. É o único órgão do mar do mundo. Vale muito a pena ver isso aí. De novo, viajar é cultura, galera. Vamos rodar, tá? E essa é a viagem que acontece na Croácia, que a gente faz de moto. Posso já dar o spoiler da experiência que a gente incorporou? Para não ficar só na experiência terra, né? A gente incorporou uma situação que é uma novidade para nós, estamos fazendo a primeira vez esse ano, que eu fiz a verificação junto com a minha esposa, de ter uma experiência no mar. Ou seja, a gente fez uma adequação de um tour de 12 dias de moto, nós reduzimos um pouco, não perdemos em nada, tudo que a gente tinha que ver, a gente vê da mesma forma na terra, e daí a gente entrega as motos na marina de Trogir, guarda uma bagagem né, das motos e daí entra num catamarã. Catamarã de 50 pés, com 4 suítes, 2 suítes na popa, 2 suítes na proa. Suíte, galera, cama de casal, uns armários para você guardar algumas coisinhas, como se fosse um motorhome, uns armários para você guardar algumas coisinhas e um banheiro seu. Então é uma suíte mesmo. Tem uma área em comum, que é uma copinha, uma cozinha, e daí o restante do catamarã. Viaja conosco um capitão, que é o marinheiro, que leva a gente para lá e para cá, e uma hostess, que vai... Então, ele está parado na Bahia, aquele sol maravilhoso, aquela água incrível, uma cor maravilhosa, e tem uma hostess. Então, 7 horas da manhã, um cafezinho da manhã está pronto, com uma panqueca, uma vitamina, umas frutas, o que for, e daí fica até umas 10 e pouquinho, serve, acorda no seu tempo, aquela aguinha balançando assim, que é uma sensação incrível. Navega um pouco, ela recolhe, navega um pouco, para num outro lugar, ela prepara um lanche para nós, curtimos mais um pouquinho, dá um mergulho, cada catamarã tem uma stand-up, cada catamarã tem um caiaque, então dá uma brincada, dá um mergulho, segue mais um pouco, no final, a gente sempre pernoita no catamarã, mas perto de uma baía, ou seja, apoitado, ou atracado, né, no pierzinho das cidades, e daí a gente janta nessas pequenas vilas, uns excelentes restaurantes, gastronomia fantástica, e fazer umas comprinhas, que ninguém é de ferro, né? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Eu não sei nadar, e daí, mas adoro água, principalmente de chuveiro, não, brincadeira, adoro água. Daí tô lá. Quando eu fiz essa viagem com minha esposa, eram uns 7 catamarãs, 32 casais, cada catamarã com 4 casais. E daí para todo mundo juntinho, música, e daí você nada até outro catamarã, sobe na escadinha, toma uma lá com o cara, é uma brincadeira só todo mundo. E todo mundo se divertindo na água, e daí eu botava uma stand-up, colocava cervejinha no stand-up, e na água curtindo, e eu olhando, galera, eu não sei nadar, né, puta merda, e eu olhava, tentando achar alguém que estivesse com boinha, né. Puta, não tinha um santo que tivesse de boinha. Eu falei, eu não vou aguentar, né? Cadê o colete salva-vida? Coloquei o colete salva-vida, que e isso que é engraçado, é da mesma cor de um colete que a gente usa para andar de moto, que é um colete meio amarelo, bem chamativo, porque quando você anda de moto, é melhor ser visto do que tá bonito. E daí era um colete salva-vida dessa cor. Entrei na água pela escadinha, bem assim, discreto, e daí comecei, quando já me viram, porque daí todo mundo vê de longe aquela boia chegando, né? Aquele cone, uma coisa. Olha lá, com medo de afundar. Falei, não é medo de afundar. Eu sou da segurança, primeira segurança em todo lugar, eu quero ser visto, eu não quero que vocês me percam de vista. Vai que um jet ski passa por cima de alguém, em cima de mim ele não vai passar porque tá me vendo. Tem medo de... Só me zoaram o tempo inteiro. No dia seguinte, um cara do catamarã que eu tava, entrou na água e falou, Harley, tô boiando sem bater perna, sem nada. Isso significa que o nível de sal é muito alto aqui do Adriático. Vem que você não vai ter problema nenhum. Mas cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E daí eu falei, não vou pular de uma vez, desci pela escada, bem devagarzinho, engatei o pezão assim na escada, porque se qualquer coisa eu vou pra escada de novo, né? Me soltei, boiei. No dia seguinte, pensa num piá feliz. Eu já tava pulando de bico, né?
Me apaixonei pelo Adriático, quero que todo mundo tenha essa experiência de ir para lá, é maravilhoso. Então, bora fazer o Tour da Croácia, galera. Galera, o Tour da Croácia, se me perguntarem para quem é essa viagem, é para todo mundo que quer algo novo, algo requintado, é algo assim que é história. A história é viva, é pulsante. E é uma beleza, é uma sensação assim incrível. Tem que viajar para aí. Então, para quem para todo mundo que curte viajar, tem que estar na sua listinha. Existe uma expressão chamada bucket list. Bucket list é o balde de desejos. Então, todo mundo tem a sua lista de desejos, o que quer. Incluam Tour da Croácia nessa listinha de vocês. E se puder, coloca no finalzinho com HT. Falando da minha segunda opção, da minha segunda sugestão para esse vídeo que a gente vai estar conversando. Primeiro eu falei da Croácia, agora eu vou falar da África do Sul. África do Sul, volto a dar o exemplo da minha esposa, que ela fala algumas coisas e me marcam algumas coisas que ela fala. E uma das coisas que ela falou dessa viagem, que ela é emocionante. E ela porque a gente sai dessa nossa rotina, dessa correria nossa de trabalho e tudo mais, e vai para um local que muitas pessoas pensam, putz, ir para a África do Sul, mas eu vou passar muito perrengue lá, é muito atrasado, é muito aquilo. Não, gente. E é isso que encanta também lá. É uma mescla de primeiro mundo com o que porque a gente estava grudado, né? Brasil, a América do Sul estava grudada no continente africano há milhões de anos atrás e houve a separação. Mas a gente estava tudo junto. E hoje ainda estava conversando com um amigo meu que nós somos todos iguais. Então, estava todo mundo junto lá. E você tem coisas do primeiro mundo, mas você tem coisas que a gente imagina de 150, 200 anos atrás aqui no nosso Brasil. Então, parece uma viagem no tempo. Você acorda num local e termina o dia, parece que numa viagem do tempo, num outro espaço, num outro momento. Quando a gente vai para lá, a gente começa e termina por Cape Town. Cape Town é uma cidade fantástica, às margens do Oceano Atlântico, onde teve jogo já da Copa do Mundo. Nosso hotel fica próximo da onde é o estádio de Cape Town, a 200 metros de uma marina fantástica. A distância de passeio lá, quando a gente vai a Cape Town, a gente faz um hop-on, hop-off, né? Um passeio de um city tour com ônibus, e daí a gente vai visitar o monumento mais visitado da região ali, que é Table Mountain, que é absurdamente linda. E uma curiosidade que muita gente não sabe, table quer dizer mesa. Então a mesa, é a montanha mesa. E eles têm daí, eu aprendi isso em uma viagem que eu fiz para lá, acordei de manhã cedinho, daí tinha uma névoa, mas bem assim, nítida, bem formada, em cima da montanha mesa. E eles chamam aquela de tablecloth, quer dizer que é a toalha de mesa. Entendeu? Porque ela lembra um paninho branco em cima. É muito legal. Umas coisinhas pequenas, as que têm um significado bacana. Nesse tour a gente tem a opção de pegar moto, Harley Davidson ou BMW. E tem a opção de fazer com carro também. Conversível, eles não têm com muita facilidade lá. Até conseguem, mas são muito caros. Então o pessoal normalmente pega um 4x4 para acompanhar quem vai de carro. E daí a gente sai na nossa jornada. A gente visita Naisna, no caminho. A gente roda por uma estrada chamada Garden Route, que tem quase 500 quilômetros. A gente pega uma parte dela. Garden Route, porque ela parece um jardim. De um lado montanha, do outro lado oceano, assim umas pradarias, lindo, lindo, lindo. E daí a gente chega na nossa região de safari. A gente fica 2 noites na região de safari. O nosso hotel é dentro de uma reserva privada. Quando eu digo reserva privada, é como se fosse uma fazenda enorme, que ela é preservada para a vida selvagem. Como normalmente. Todos os animais que estão lá, nenhum é alimentado. Todos se alimentam naturalmente na vida selvagem, né? Então tem esse local que a gente fica, chama-se Kariega Game Reserve. Esse é o nome do local. Eles têm duas
dá para dizer que são duas fazendas. Numa delas ficam só os animais ah, ah, que comem plantinha, né? Herbívoros. Obrigado. E no outro lado tem os carnívoros. Mas daí só fica carnívoro lá, como é que foi? Não, a população, eles mantêm as duas populações, porque tem que ter do outro lado a população de herbívoros, que são o alimento dos carnívoros. Então, eles tem um local que eles estão criando esses animais, e daí eles passam para o outro lado. Mas alguns morrem de velhice e tal, que ficam por lá, e outros vão para lá. Então, é a lei natural da vida. A pessoa pensa, mas é sacanagem ficar alimentando os... Não, não é. É a lei natural da vida. E é bacana de você ver isso. Você faz... Quando a gente chega lá, a gente faz um safari no final da tarde, no que eles chamam de sunset safari, é o final do pôr do sol, porque os animais, eles começam a andar... Na época que, durante o dia que é mais quente, eles ficam meio mocadinho, procurando uma sombra, dar uma descansada. Então eles estão mais ativos no começo da manhã ou no final da tarde. E daí é quando a gente vai rodar para poder avistá-los, né? É uma coisa incrível. Aconteceu uma situação comigo. Estamos num jipão, são aqueles jipes que tem andarzinho assim, né? Que fica. E o guia sempre dá as orientações. Ó, não façam barulho, não gritem. Se a gente parar para ver algum animal, silêncio, porque os animais, de repente, eles estão meio que acostumados com aquele veículo que está andando por ali. Para eles é um bicho que está se mexendo, esse jipe. Então, se você está dentro dele e faz algum movimento, de repente, esse bicho que está... pode estar fazendo um movimento de ataque ou qualquer coisa. Então, você tem que respeitar a natureza. Então, a gente estava fazendo o nosso... Tem um trajetinho que ele vai e tal. E, de repente, uns arbustos enormes, e daí você começa... Quando eu digo que é emocionante, de repente você... quando você vai no zoológico, você vê um animal, um elefante ou um leão numa jaula, ou uma girafa. De repente você está ali assim, de repente ele para e de repente começa a passar uma manada de girafa. Assim, 20, 30, as pequenininhas do lado da mãe. Cara, não tem igual a sensação. Daí, nessa situação que eu tô pontuando, eram elefantes. Mas assim, devia ter uns 20 elefantes. Maiores, menores, filhotinho. Daí ele falou, olha, avistando de longe, ele falou, lá tem um pequeno, o pequeno nunca está sozinho. A mãe está sempre por perto. E engraçado, né? Onde que está o pai, né? A gente ficava, o pai é o largado, né? O pai quem cuida é a mãe. Quem está sempre perto é a mãe. E daí, tem que tomar muito cuidado, a gente nunca passa muito perto, porque ela pode pensar que é um risco para o filhote. Então tem que respeitar muito isso daí. Bom, a gente estava atrás atrás de uma moita tinha um elefante e ele falou, olha, vamos só ficar esperando, né, porque tinha alguns do lado esquerdo da trilha e alguns do lado direito. Ele falou, eu acho que ele vai querer passar, né, para o outro lado. Vamos esperar. E era um grandão. E ele começou a atravessar assim a trilha para ir para lá e ele olha para nós. E todo mundo quietinho, sem falar nada, assim, né? E de repente ele vira e começa a vir na nossa direção. Ele deu uma rezinha no jipe dele, bem devagarzinho, e o elefante vindo. E daí ele falou, olha, se eu tentar sair, pior, porque daí ele avança mais ainda. Então ninguém se mexe, eu vou parar o veículo. Fique... Ele não iria atacar, mas você tem uma sensação de impotência, porque um animal pesa 6 toneladas. Ele vem passando, então, o trilho do trem é mais ou menos a largura, o trilho do trem não, o trilho onde passa os vinhos é mais ou menos da largura dessa mesa aqui. Então você está aqui assim, e de repente tem uns arbustos a partir daqui, daí vem aquele bicho enorme, ele viu que você não era ofensivo, e ele vem passando entre o arbusto e a gente. Ele passa, ele dá uma encostadinha no jipe, o jipe dá uma balançada, e quando ele passou eu estava sentadinho do lado assim, né? Mas assim estava, imagina. E quando ele passou do lado, sem o guarda-vidas, eu toquei assim, ele passando, toquei na pele dele. Cara, que sensação você poder... É inigualável o negócio. Ele passa daquele jeito dele.
não tem outra uma palavra que defina mais essa viagem do que emoção, entendeu? É lindo de ver isso aí. Ah, aí estamos andando. Uma outra situação, posso falar de algumas situações que aconteceram comigo? Uma outra situação, eu e minha esposa estão fazendo um safari da tarde. Perdão, a gente podia, era um outro local, e a gente podia ir com o nosso carro. A gente pegou nosso carro para dar uma olhadinha e tal, daí os bichinhos para lá, bichinhos pra lá, e daí a gente parou assim, tinham 3 elefantes deitados assim perto do trilho do carro, assim, né? A gente parou, tinha mais gente parada ah, ali assim. Não, a gente estava com o carro do guia. Ele era um carro do guia. Ele parou e daí eu falei pro guia, e eu estou olhando, os bichos não se mexiam. Pô, alguém matou esses elefantes, né? Daí o cara falou assim: não, não. Eles. Quando é um felino, né? Um gato. Eu tenho gato em casa. Quando o gato come, depois que ele come, ele vai dormir. E esses bichos, eles não ganham uma comida balanceada. Eles mataram, né, abateram algum cervo, alguma coisinha, e comeram. E daí o que acontece? E olha como ele explicando para nós. Eles abatem um animal, a leoa normalmente abate, ela abate o animal, ela se afasta para o leão vir comer. Olha que sacanagem. Entendeu? Ela abate o animal, se afasta e o bacana vai lá se empanturrar. Daí vai ela. Depois ela alimenta os filhotes. E quando eles comem 4 quilos de carne. Imagina 4 quilos de carne no estômago, assim, mas o pesa, dá uma lombeira gigante. Ele falou assim, esses animais se alimentam, eles ficam 3, 4 dias sem comer nada. Só dormindo pelos cantos e guardando o espaço deles. E eles estavam deitadinhos, eles acabaram de comer, eles estão no soninho deles. Melhor ninguém mexer com nada e deixa. E você vê eles largadão lá. É algo assim que não tem igual a sensação. O jacu, né? Que eu me sinto um jacu. Fala, machucaram os bichos. Não machucaram, ninguém machucou nada. Eles estão ali descansando. E olha ele contando uma história. Mas infelizmente, daí a gente viu o rinoceronte com o nariz cortado. Não é o nariz, né? O chifre dele cortado. Eu falei, mas e por que isso aí? Essa é uma tática que a gente faz para preservar o animal. Porque, infelizmente, ainda existe hoje, 2026, caça ilegal. Que eles abatem esses animais e o pior, eles não abatem o animal. Eles só dão uma coisa para ele dormir. E cortam o chifre e ele morre por causa de infecção e tudo mais. Ou seja, não matam o bicho. Assim, é um crime, é horrível de ver isso. Então, quando um rinoceronte está com o chifrinho nascendo, eles vão lá, cortam, tudo bem tratado, porque é num espaço controlado, tratado e tal, e pronto. Ele vai ter uma vida normal sem o chifrezinho, ou seja, ele não é interessante para o cara que é ilegal. Porque nessas fazendas, que são gigantes, os caçadores entram. Bom, uma pergunta que o pessoal me faz é como é que é rodar na África? As estradas são fantásticas. Uma coisa que é muito comum lá, a não ser próximo dos grandes centros, que é Cape Town, Johannesburg, você tem vias largas, né? Vias duplas, triplas. Mas quando você entra para o interior, é tudo via de 2 mãos. Um detalhe na África é mão inglesa. Então, mas eu sempre brinco com o pessoal, nossos tours são tours de 1 semana mais ou menos por lá, né? Rodando. E eu digo pro pessoal que é muito fácil, em 1 semana aprende, mas semana já tá voltando, né? A galera vai, é sacanagem, né? Não, é rapidão, você tá sempre atrás do carro guia, né? Que tá sempre na contramão, né? Seguindo isso, o que a gente alerta, por exemplo, se você vai sair de um posto de gasolina e tal, sozinho, ou de qualquer parada, a nossa tendência, quando você vai para a rua, é voltar para a tua mão de estrada. É só ficar atento, que você tem que ficar. Tanto é que nas motos que a gente aluga, tá assim, do ladinho do painel um adesivo. Olhe para o outro lado. Tipo, está entendendo? Não é a mão normal, é a mão inglesa que a gente usa lá. Então, pistas de 2 mãos é o comum, não tem acostamento. Então, se você precisa encostar, você vai para a área de grama. Uma coisa que é muito comum, e eu acho muito legal, muito civilizado que acontece lá. Estou numa pista de 2 mãos, faixa contínua, não posso ultrapassar. O carro que está na minha frente, viu que eu cheguei perto dele, ele vai dar a seta, ele vai um pouco para a esquerda.
Então, sinalizando que você pode passar. Então ele abre um pouquinho, ele não vai para o acostamento, né, mas também não vai rodar fora da estrada, ele abre um pouquinho, você vai e consegue seguir. É uma educação de trânsito muito legal nesse sentido. Uma das coisas que me chamou a atenção na África também é você não ver, nos grandes centros, você não vê fio de luz pendurado. É tudo subterrâneo. Então você pensa em fazer uma viagem para a África, parece que vai para um lugar assim totalmente inóspito, bagunçado. Gente, é uma organização incrível aquilo. Então toda a fiação é subterrânea. Você não vê pichação. É a coisa mais linda. Isso mostra a educação do povo. Não tem pichação. O que você vê quando você começa a rodar no interior é um pouco de sujeira. Porque quando você para pensar, até alguns 100 anos atrás, esse povo vivia em ritmo tribal. Então, certas coisas ainda não caíram, não encaixaram ainda, eu vejo. Então, você vê um pouco de sujeira nas vilas por onde a gente passa. Mas os postos de serviço, né, os postos de gasolina assim, com lanchonete, tudo é muito organizado, é muito seguro, tá? A gente que vem do Brasil, infelizmente, né, a gente tem que usa essa expressão. A gente está no Brasil, a gente está acostumado a sempre estar sempre duvidando de todo mundo o tempo inteiro, né? Tem até aquele ditado, né, que todo mundo é honesto até que se prove o contrário. Aqui no Brasil a gente pensa ao contrário, todo mundo não é até que se prove que a gente é bom. Então, infelizmente, a gente está sempre com o pé atrás em relação a tudo. Mas vale muito a pena ir para lá, é uma experiência fantástica. Posso te falar de uma situação onde a gente passa por um lugar que eles chamam que é a Praia dos Pinguins. Chama-se Boulder Beach. E é um negócio incrível, é um parque privado, e a água é muito fria lá, porque quando a gente está falando de água nessa região da África do Sul, a África do Sul, só para você ter uma ideia, é o continente mais ao sul, perdão, é o país mais ao sul do continente africano. O continente africano tem 51 países. Acho que é 51, posso estar falando besteira, mas é em torno de 50 países na África, no continente. E a África do Sul é o último, lá embaixo. É como se fosse o Rio Grande do Sul no Brasil. E é gigante o continente africano. E a África do Sul está mais ou menos na latitude, eu diria que um pouco acima do Ushuaia. É muito frio ali assim. A água é muito fria. Então, pinguim está ali na água, a água congela, a água é muito fria nessa região. Um pouco antes de eu chegar na Boulder Beach, que é a Praia dos Pinguins, eu pernoito numa cidade chamada Cape Agulhas. É o ponto mais ao sul do continente africano e também é o ponto onde tem uma divisão imaginária do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Então é um negócio muito legal você chegar no extremo sul do continente africano. Daí a gente vai fazer a Praia dos Pinguins. No caminho, daí já voltando para Cape Town, no caminho a gente vai fazer Cabo da Boa Esperança. E esse é engraçado. Por que o pessoal chama Cabo da Boa Esperança, né? Porque, vai me falhar a memória, não sei qual o navegador, mas 500 anos atrás, estava... Magalhães pode ser. É algo que de repente tem que trazer para vocês. Ele estava descendo a costa da Índia, da África, em busca das Índias. E quando ele passa esse cabo, que a gente conhece por Cabo da Boa Esperança, ele vê mar aberto e fala, agora acabou o continente, eu estou indo para as Índias. E não, ele está indo para uma outra parte, porque no outro lado isso na realidade era uma baía, e o nome dessa baía hoje é False Bay, Baía Falsa. Porque ele se confundiu, assim, daí ele navega por essa baía, chega numa outra, onde é realmente o final do continente africano, daí contorna onde ele contorna Cabo das Agulhas, e daí ele está em direção às Índias. Então a gente vai visitar Cabo da Boa Esperança, faz a nossa fotinho, e daí volta para Cape Town. No caminho, a gente passa... Uma das coisas, quando eu desenho um roteiro, eu busco estradas... assim, icônicas, né? E nessa viagem, a estrada que a gente faz é essa, já chegando em Cape Town, chamada Chapman's Peak Road.
é uma das estradas mais lindas do mundo. Você está circulando e essa é uma curiosidade, tem várias estradas que têm essa mesma ideia. Montanha de um lado, curvas e o mar do outro, assim, é incrível. E daí a gente chega de volta a Cape Town. É belíssima viagem, recomendo muito. Para todo mundo que quer coisa nova, quer experiência nova, uma das coisas que a gente sempre busca é não dar só o momento da moto na estrada. É trazer situações que tenham significado e levem essa experiência para frente. Essa palavra ela é bem assim pesada, a experiência. O contato com os animais não tem igual. O contato, porque quando você está rodando na estrada, você vai parar num posto de gasolina, ou você vai estar num hotel, você vai estar em várias situações em contato com o africano, né? Olha uma curiosidade com o sul-africano. Uma das curiosidades. Ah, a África do Sul tem 11 línguas oficiais. 11 línguas. Então, o Zimbábue, são várias, 11 línguas. E daí eu perguntei pro cara, mas, e lógico, o inglês é a principal delas, né? Mas o porquê 11 línguas? Quando os holandeses chegaram, acho que foram os holandeses ou os ingleses, não sei, vamos dizer que os holandeses chegaram, descobriram na África do Sul, e daí colonizaram. E daí, um tempo depois, os ingleses dominaram, ou o inverso, um dos dois. Que quando eles chegaram, tinham N tribos, assim, inúmeras tribos. E você faz parte de uma tribo. Você é a chefe. E você tem a sua língua. Ela tem a tribo dela, ela tem a língua dela. E eram inúmeras línguas. Então as 11 principais chegaram assim, não, a gente quer os benefícios, vamos trabalhar junto e tal, mas a gente não abre mão da nossa língua. A nossa língua é nossa língua. Então tem 11 línguas oficiais. A língua mais falada é o inglês, né? Mas todo mundo fala as suas línguas nativas também, o que é muito legal também. O que eu ia falar? Você me perguntou uma outra coisa. Para quem busca emoção. E isso que eu quis dizer. Essa é a emoção que você, quando você tem o contato com o nativo da África do Sul, você percebe que é uma pessoa que está passando por necessidades, mas que acredita muito que a coisa vai melhorar. Isso é uma lição de vida, entendeu? Todas as pessoas com um sorriso no rosto, por mais que seja, digamos, uma garçonete ou um frentista, eles têm frentista lá nos postos, todos vêm sorrindo, dar um oi para você, te agradecendo por visitar o país deles. Cara, isso é uma coisa deles, não é uma coisa que é um treinamento que a empresa determinou. É uma coisa deles. Sejam bem-vindos. Então, é emocionante. Pessoal, continuando falando de viagens que tem uma pegada diferente, nós estamos lançando para novembro desse ano um tour que eu estava esperando e trabalhando bastante tempo para realizar, é o tour de Marrocos. Já está pronto, já temos data, está tudo certinho. É uma experiência incrível. A gente sai, vou dar um spoiler rapidinho, a gente sai de Sevilha, na Espanha, pegamos nossas motos, são só BMWs, não tem carro nessa experiência, e a gente cruza o Estreito de Gibraltar, entrando em Marrocos. E detalhe, então eu estou trabalhando com os dois extremos do continente africano. África do Sul, que é o último continente lá no sul do continente, e Marrocos aqui no norte, que faz quase divisa com a Europa. Uma viagem de mais ou menos 2.800 quilômetros. Passamos por estradas incríveis, por serras incríveis, e o que marca mais nessa viagem é que você tem a sensação exata de quando você está saindo de um clima, de um momento da estrada, parece que muda, é exatamente um momento. Você sai de uma área verde, começa a subir uma serra, começa a ficar mais árido, e de repente você chega no deserto. É o que eles chamam de região pré-saariana. Ou seja, está chegando perto do Saara. E a gente vai rodar pertinho do Saara. E a gente tem uma experiência nessa viagem.
Deixamos as motos no terminal local, pegamos como nós temos no tour da Noruega, a gente deixa as motos no lugar, pega só uma mochila, entra num barco e vai para a nossa ilha para pernoitar. Nessa situação, a gente deixa as nossas motos no lugar, pegamos uma mochila leve, vamos subir nos camelos e vamos camelar. A gente vai de camelo existe um acampamento. Então a gente vai acampar no Saara, um acampamento do deserto do Saara. Agora vocês imaginem o anoitecer nesse local, o céu, vamos só esperar que o céu esteja bem aberto de poder curtir bastante. E daí faz a volta, serras maravilhosas, assim, é uma belíssima experiência, gastronomia fantástica. De novo, é uma experiência maravilhosa e estamos oferecendo para vocês. Bora rodar com a HT, moçada. Novidades. Esse é o final do nosso calendário 2026. Fecha com Marrocos. A gente vai fechar no total 17 viagens. E já estamos trabalhando, já está no ar o nosso calendário 2027 para vários roteiros. Nós já estamos lançando, tem 2 novidades para 2027. Uma delas é um tour pela Islândia. Como a Islândia, o alto verão dos caras é 10 graus e pode estar chovendo, a gente não vai arriscar. A gente vai de 4x4 nesse tour da Islândia. Eu saio agora, eu faço a Noruega daqui um mês. Depois da Noruega, o pessoal volta ao Brasil e eu vou para a Islândia finalizar ela para a nossa viagem o ano que vem. Belíssima viagem esperando vocês. E a outra novidade é, há algum tempo atrás eu fiz um tour, e a gente estava voltando de Las Vegas e na minha frente, eu já estava olhando isso, né? Todo tour, o roteiro novo começa com um namoro. Eu já estava namorando essa ideia, tanto é que o ano passado eu fui visitar Dallas, no Texas, e fui conhecer alguma coisa lá. E daí, conversando com esse cara, Dallas, no Texas, tem tudo a ver com o rodeio, com essa coisa, caminhonete, aquela coisa do texano mesmo. Música country, que é fantástica. E daí, para gota d'água, chega esse cara na minha frente com um chapelão, que todo texano usa um chapelão. E uma camisa xadrez e tal, calça jeans por dentro da calça, assim, mas estilo texano mesmo, né? Ele vira para mim, assim, a gente conversando e tal. Para mim ele era um texano, né? Ele se vira pra mim, eu falei, how are you? Né? Eu cumprimentei ele em inglês, ele respondeu em português, não, eu tô bem. Né? Mas tu é brasileiro, você tá querendo um texano e tal, não, mas eu tava participando de um roteio. E daí você vê a fivela do cinto dele, aquele fivelão de montador, né? de cowboy, né? Não é montador, de cowboy. E ele participa do que o nome eu sempre chamava de montagem de touro, mas a expressão em inglês é PBR, Professional Bull Rider. É muito grande, e os melhores do mundo são brasileiros que fazem história lá. E daí eu conversando e tal, falei, estou pensando em fazer isso aí, ele já me deu umas dicas, então falou, eu tenho que fazer acontecer. Então nós estamos lançando para o ano que vem um tour, uma imersão no Texas. E vai ter a participação de né, para assistir participar, né? É assistir um PBR, que é um show de montagem de touro. O desfile tem uma pequena cidadezinha ao lado de Dallas, que chama-se Fort Worth. É onde está o aeroporto. É que nem Curitiba. O aeroporto de Curitiba é em São José dos Pinhais. O aeroporto de Dallas é em Fort Worth. E Fort Worth é onde começou a coisa do rodeio, isso na época do faroeste americano. Né? Era uma forma de diversão para o vaqueiro que estava sempre trabalhando, tinha que se divertir também. E daí eles têm lá o desfiles dos Longhorns. Longhorn é o touro, é o touro que tem um chifre longo. Horn é chifre, né? Longhorn. E são os chifres longos, é chifre que dá 1,5 metro de comprimento de ponta a ponta. E esses animais aí são tratados, porque é um animal em extinção, né? Para fazer esse desfile. Então é muito legal. E daí a gente faz um roteiro por alguns locais no Texas para participar e visitar e conhecer os melhores e mais antigos bares de música country, música texana, não country, música texana americana. No caminho a gente vai conhecer uma pequena cidade chamada
Ai, não vou lembrar o nome agora, mas onde Billy the Kid, que é um dos famosos do faroeste americano, parece que finalizou o tempo dele de vida lá. Viagem é belíssima, então 2 novos roteiros para 2027. Aguarde, logo logo tem novidade, galera. Bora rodar com o HT, moçada.